Outro destaque de Brasília, o Senado vai retomar os debates sobre a PEC que limita a candidatura de militares nas eleições. A Marília Ribeiro tem mais detalhes. No plenário, já aconteceram 2 sessões de discussão e esse terceiro debate foi um pedido do senador Jacques Wagner, acordado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o senador Hamilton Mourão, que é militar da reserva do Exército e é contrário à proposta. A proposta de emenda à Constituição prevê que militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que se candidatarem para cargos eletivos serão transferidos para a reserva não remunerada no registro de sua candidatura. A remuneração só fica mantida se o militar tiver 35 anos de serviços prestados. A regra atual estabelece que se o militar tiver 10 anos de serviços prestados, mantenha sua remuneração. Se a PEC for aprovada, policiais e bombeiros militares não entram na proposta. Para eles, valerá a regra dos 10 anos de serviço. O relator da matéria é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e foi articulado pelo ministro da Defesa, José Múcio. Segundo o relator, o objetivo é despolitizar as Forças Armadas. Entretanto, o texto enfrenta resistência na oposição. Para ir à votação, a proposta precisa de 5 sessões de debate e deve ser votada em 2 turnos e receber 3/5 dos votos dos senadores, ou seja, 49 votos favoráveis. Se for acatado, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Cristiano Vilela, quero sua análise também sobre essa matéria em discussão no Congresso Nacional, a PEC que limitaria candidaturas de militares, que determinaria a ida dos militares à reserva. Na sua opinião, Vilela, é uma medida bem-vinda? Olha, Brown, eu entendo que sim. É importante a gente separar as funções de Estado das demais funções no poder público. A função de Estado, ela tem um caráter diferenciado. Quando se trata de militares, juízes, delegados, promotores, é necessário que haja uma proteção dessas carreiras, agora, com a necessidade de se seguir determinadas regras. A pessoa não pode, a qualquer momento, enquanto esteja realizando suas diversas atividades ligadas à sua área, eventualmente sair, ser candidato, depois voltar para a vida pública, exercer uma função pública, voltar para a atividade, quer dizer, isso não pode. Ou a pessoa trilha o caminho de uma função de Estado, ou a pessoa fica livre para trilhar um caminho eleitoral. Então, eu vejo que o texto dessa PEC é bem-vindo e eu espero que seja aprovado o quanto antes. Vilela, apesar de essa avaliação positiva, né, de ser uma proposta bem-vinda e que traz uma mudança positiva, será que é um texto direcionado com alvo certo na direção do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados, que teve durante o governo dele muitos integrantes ligados às Forças Armadas e às forças de segurança em geral, né? Muitos deputados, parlamentares eram da base do governo e egressos das polícias, por exemplo. Até o próprio fato de o atual governo manifestar apoio e a oposição se contrapor a essa proposta, te parece um texto feito sob medida para enquadrar opositores do atual governo, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, Vilela? Eu concordo totalmente, isso eu não tenho dúvida, mas de uma forma geral, todo movimento legislativo que acontece, ele é um movimento reativo. Seja por algum aspecto político, seja por algum reclamo da sociedade, não dá para a gente engavetar boas ideias porque elas eventualmente beneficiam ou atrapalham um lado ou outro lado. Nesse caso, eu vejo que, independente dela ter um enfoque mais direcionado à oposição, ao ex-presidente Bolsonaro, mas eu vejo que essa matéria ela é importante. O Brasil, nos últimos anos, passou a sofrer uma certa confusão entre atividades de caráter de Estado e atividades políticas. Quem atua na caserna, quem atua nos tribunais, quem atua no Ministério Público, nas delegacias, não pode desempenhar atividade político-eleitoral. É importante que haja essa regra para que as instituições funcionem sem qualquer tipo de influência política.